Glória, glória, sempre dando ao Senhor. Beto, boa noite, a paz do Senhor. E acabei de falar ali, né, irmãos? Eu falei assim, eu não tenho costume, né? Daniel, a paz do Senhor, Isadora, a paz de Deus. Não tenho costume de mandar louvor antes, né, da live. Mas o Senhor me tocou, estava aqui orando e estava louvando. E glória a Deus, porque a gente tem que deixar a luz do céu entrar nas nossas vidas. E é deixando a luz do céu entrar nas nossas vidas que o Senhor se faz presente. E aonde há escuridão, há sempre poder de Deus. Há o poder de Deus. Aonde há escuridão, se a luz do Senhor chega, há o poder de Deus. Tá bom, irmãos? Perdão. Aonde há escuridão, o poder de Deus chega, traz a luz e ilumina o lugar. Às vezes você hoje passou um dia não muito bom, mas o Senhor é um Deus que, se a gente deixar a luz dele entrar, ele toma conta do lugar. Ele tomando a conta do lugar, ele faz coisas que a gente não conseguia fazer, ele destrava o que estava travado, ele faz coisas sobrenaturais na nossa vida, desde que a gente permita, desde que a gente confie que assim ele pode fazer. Tá bom, irmãos? Então, glória a Deus, louvado seja, deixa a luz do céu entrar, abre, pois, o teu coração. Eu abri o meu, os irmãos estão abrindo o de vocês, porque quando a gente para ouvir a palavra do Senhor, a gente está abrindo o coração. E o Senhor diz que é de par em par, e a luz do céu chega para iluminar o ambiente, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos ler, irmãs, Gênesis, capítulo 26, do versículo 12 ao 25. Do versículo 12 ao 25. Irmãos, eu ia ler, não dá para ler todo porque ele é muito grande, mas eu vou contar aqui um pouco até chegar, nós vamos orar e chegar até onde nós vamos começar a ler aqui. O Senhor tem um recado dentro dessa palavra aqui. E Deus, quando Ele nos abre o entendimento, irmãos, por uma palavra, e sempre Ele nos traz resposta, porque às vezes tem vidas que oram e acham que o Senhor não está lá, porque orou num lugar onde estava sozinho, não tinha ninguém, e que talvez o Senhor não escutou. Deus abençoe, irmã Joanete. Talvez Deus não escutou, mas o Senhor escuta a oração de todo aquele que ora com fé e com amor. Ele ouve. E hoje, mais uma vez, resposta da parte do Senhor, para um endereço certo, para uma casa certa, para uma identidade certa. Eu tomei posse para a minha vida e creio que cada um, irmãos, toda a palavra do Senhor sempre ela tem que ser guardada, mesmo que não, no momento que você está precisando, ela não venha de encontro àquilo que você está vivendo, mas nos ensina para quando se passarmos, nós podemos agir, nos comportar, como está escrito aqui. Amém, irmãos? Vamos orar para começar a nossa live, agradecendo ao Senhor mais uma vez. Para mim, né, o primeiro dia, né, era para ser ontem, então hoje é o primeiro dia da semana que eu estou aqui. Amanhã temos a irmã Glaucinete, que vai trazer uma palavra abençoada da parte do Senhor para nós. Depois, na quinta-feira, eu vou sair cedo, irmão. Vou levar minha tia no médico. Mas eu já estou ali me programando, porque no fim ela vai naquele hospital que ela foi daquela vez. Mesmo ela morando mais perto, o hospital é o mesmo e a distância é a mesma. Mas eu creio que Deus vai operar milagres. Ela falou que ia tentar marcar de manhã cedo. Então eu creio que vai ser em nome de Jesus de manhã cedo, porque Deus é Deus e Ele é na nossa vida. E na sexta-feira, nosso tão esperado dia do nosso círculo de oração, lá no nosso ministério, lá ali no WhatsApp. Tá bom, irmãos? Então vamos orar para agradecer ao Senhor por esse momento de estarmos juntas em nome dEle. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado, meu Deus, por mais um dia que daqui mais umas horas está terminando. Mas o Senhor esteve conosco todo o momento desse dia. Obrigado, Senhor, por sempre, se a gente buscar, a luz do Senhor entra dentro do nosso coração, da nossa vida, dentro do nosso lar, dos negócios, porque a luz do Senhor ilumina o lugar, traz clareza, traz bênção, traz discernimento, traz direção, e é sempre assim. Se o Senhor estiver dentro do nosso barco, o barco não vira. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor, dentro da tua infinita misericórdia, nos trouxe até aqui. Vencemos mais um gigante, em nome de Jesus. É por isso que damos glória e agradecemos ao Senhor por tudo. Obrigado, Pai, por tudo que entrou, por tudo que saiu do nosso lar. Obrigado, Senhor, por tudo que entrará, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós consagramos a Ti tudo dentro da nossa casa, os nossos familiares, porque o Senhor é o nosso dono. E a Ti toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor.
Obrigado, meu Deus, pela palavra de Gênesis, capítulo 26, do versículo 12 ao 25, que vamos compartilhar aqui. E creio, Pai, em nome de Jesus, na resposta entregue na vida dos teus filhos e filhas. E para aqueles que possam não estar vivendo, mas receba como uma pedra preciosa e guarde no seu coração, porque em algum momento da nossa vida essa palavra pode servir, e não só para nós, como para todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Obrigado, meu Deus, obrigado mais uma vez por um alimento poderoso que o Senhor trará nessa noite para nós. Desde já louvo ao Senhor e agradeço. A partir de agora eu diminuo para que tu cresças. A tua vontade, Pai, tem que ser soberana nas nossas vidas. E nós glorificamos ao Senhor. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, por se fazerem presente no nosso meio. Amém, amém, amém. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Amém, minhas irmãs, amém. Glória a Deus. Palavra de hoje, Gênesis, capítulo 26, do versículo 12 ao 25, que diz assim: Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Gersina, a paz do Senhor seja bem-vinda. E por isso lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado no dia de Abraão, enchendo-os de terra. Glória a Deus, aleluia. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já é muito poderoso, mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam os entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desses contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos nessa terra. Dali subiu para Betseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou-se dali um altar, invocado o nome do Senhor. Armou sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, 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 glória seja dada a ti. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a tua palavra de Gênesis, capítulo 26, do versículo 12 ao 25, que profetizamos aqui. E a partir de agora vamos compartilhar, para a honra e glória do teu santo nome. Que essa palavra chegue nos ouvidos blindados pelo Senhor, onde haja um filtro, onde se filtre aquilo que o Senhor quer falar. Pai, em nome de Jesus, aduba o coração para receber essa semente, porque é uma semente poderosa da tua parte, de ensinamento, posicionamento e de esperança. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, minhas irmãs. Killer, a paz do Senhor seja bem-vindo. Boa noite. Glória, glória, irmãos. Aqui, irmãos, essa passagem eu li do 12 em diante, porque é onde o Senhor quer falar aqui. Mas aqui é quando Isaque, o país estava numa fome e todo mundo se dirigia ao Egito. Mas o Senhor falou para Isaque para não ir, e que se ele obedecesse, o Senhor faria ele próspero ali. Que o Senhor ia ser com ele, ia ser cuidadoso, ele ia prosperar. E Isaque obedeceu. Isaque não foi, ficou ali. Aí ele subiu para a terra de Gerar. Só que, irmãos, aonde Isaque estava, ele prosperava. Os filisteus começaram a ter inveja de Isaque. E todo poço que ele abria, eles entulhavam. Chegou o rei dos filisteus e falou: olha, é melhor você se apartar de nós, porque você, Júlia, paz do Senhor, seja bem-vinda, viu? Jesus te ama. Porque você é muito numeroso. Então é melhor você ir para lá e a gente ficar para cá. E Isaque assim o fez, subiu para o vale de Gerar. Lá também
Ele desentulhou os poços, porque ali eram poços já que Abraão havia aberto. Só que quando Abraão morre, aquele povo que vivia ali encheu de terra, entulhou. Então ali já não era mais um poço que jorrava água, era um poço cheio de terra entulhado. Isaac chegou ali, desentulhou, começou a sair água e o povo dizia, não, mas esse poço é meu. Isaac, como todo filho do Senhor, tinha um posicionamento, irmãos, que é o nosso, que não é de contender. Isaac não contende com eles e passa para outro poço. Só que lá, toda vez que o servo de Isaac ia lá, eles diziam que o poço era dele. Até que chegou um dia que ele cavou um poço e dali jorrou água, mas eles resolveram não mexer. E naquela mesma noite o Senhor falou com ele, falou, olha, eu sou o Deus de teu pai. Eu vou fazer você prosperar, eu vou multiplicar. Olha, eu vou ser aquele que vai cuidar de ti. E ali Isaac, quando acorda, ele arma uma tenda, faz dali um altar, cava o poço e ali jorra água. E ali ele é próspero. O Senhor cumpriu, irmãos, tudo o que ele falara para Abraão e também para Isaac. Isaac foi obediente. Ele podia ter falado, não, mas está todo mundo descendo para o Egito, porque aqui nós vamos passar fome, eu vou descer. Ele, não, Senhor, não vá, fique aqui, que eu vou fazer com que você seja próximo. Nessa terra que é improvável para você, nessa terra distante, essa terra de inimigos, essa terra que não é a tua terra. Mas eu vou fazer com que você prospere, até porque o teu pai já prosperou aqui. E ali Isaac começa a trabalhar naquela terra. Ele desentulhando os poços para que houvesse água, porque terra onde não tem água, irmão, não prospera. Tem muita gente, eu vejo às vezes na internet, comprando terras baratas, só que não tem água. Então fica difícil, você ter uma demanda de um gasto muito maior, porque você tem que mandar vir um carro-pipa para poder abastecer você de água. No dia da seca você passa necessidade. Então, mas quando você tem uma terra onde jorra água, irmãos, onde tem água, você é próspero. E Isaac sabia que o pai dele tinha sido próspero. Ele vai lá e desentulha. Só que os filisteus ficavam com inveja, ia lá e falava, não, aqui não, vai para lá. Aí ficavam com o poço que ele havia tido o trabalho de cavar. Aí depois ele sobe para Gerar, não é diferente. Ele desentulha os poços, sai água, o povo, não, esse poço é meu. Isaac, não querendo contender com o povo, continuou cavando. E até que ele chegou no lugar onde o Senhor determinou que era aqui, o Senhor tinha ordenado a bênção para ele. Arena, paz do Senhor. Meu irmão, minha irmã, mas irmã Adriana, o que Deus quer dizer com essa palavra? Meu irmão, minha irmã, bênção, para receber bênção requer trabalho, requer dedicação, requer obediência. Desde que se a gente ouve o Senhor e obedece, irmãos, não importa em que terra você esteja, mesmo que essa terra, ao teu olhar, não tenha água, o Senhor faz com que haja água. Nós temos um Deus, Elaine, a paz do Senhor, um Deus que pode todas as coisas, fazer você prosperar numa terra onde todos dizem que você não vai conseguir. Onde você não vai ter fruto, não vai dar fruto, não vai acontecer. É assim, irmãos, que o Senhor, quando ele chega numa história, para o olhar humano, às vezes até para o nosso, não tem jeito. Mas o Senhor, ele faz com que dê jeito. Ele faz com que você cresça, que você prospere, que você seja curado, que você seja liberto. São no cenário de cada vida, de cada pessoa, irmãos, que o Senhor está querendo dizer aqui. Demanda um trabalho, sim. Mas toda vez que você colocou a fé em mim, eu estarei e eu mudarei o teu cenário. Assim foi com Isaac. Isaac podia ter descido, mas ele não. Ele falou, não, se o Senhor está dizendo, eu vou ficar. E ele foi próspero desde o primeiro dia. De tanto que quando os filisteus vê que ele prosperou muito e ficou muito rico, eles falam, olha, vai embora, é melhor você se apartar daqui, porque você está muito grande, está ficando maior do que a gente. Então a inveja deles não adiantou. Eles mesmos tiveram que abrir a boca e mandar Isaac para outro lugar. Isaac vai, sobe para o vale de Gerar. Chegando lá não é diferente. O povo lá não queria nada com nada, mas quando viu os servos de Isaac cavar o poço e o poço da água, não, esse poço é meu. Isaac, eu não vou contender, vamos para outro lugar.
Não é tempo de briga. O nosso Deus, irmã Glaucinete, a paz do Senhor, seja bem-vinda. O nosso Deus falou, irmã Márcia, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Arena Music, a paz do Senhor. O nosso Deus, o Deus do meu pai, falou que ele vai estar comigo. Então eu não vou criar contenda e nem vamos brigar. Vamos para outro lugar? Tem mais poço, meu pai cavou muito poço aqui. Vamos para outro. Chegava lá, cavava, chegava alguém para requerer. E Isaac foi passando. Ronaldo, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Glória a Deus. Eu oro sim, tá, Ronaldo? Eu vou colocar o seu nome no caderno de oração. Depois, quando acabar o culto, a gente ora por você, tá? Na hora da oração, tá bom? Ronaldo Costa. Pode deixar que a gente vai orar, viu, Ronaldo? Então, meu irmão, quando ele vai para o outro poço, assim ele foi fazendo. Eles iam, ele desentulhava, aparecia água, eles requeriam. Até que chegou o momento que Isaac falou, olha, eu sei que o Senhor falou que ele vai me dar um lugar onde eu vou ficar e eu vou prosperar. Então não precisa a gente brigar, deixa para lá, vamos para outro. Amém, amém, viu, irmão Ronaldo? Aí ele chegou num lugar onde verdadeiramente os servos deles desentulharam, saiu água e ninguém quis aquele poço. E Isaac ficou tranquilo, falou, olha, é aqui. E o Senhor se apresenta a Isaac e fala assim, no versículo 24 e 25, que diz assim: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço, e ali, irmãos, de horror. Às vezes, irmãos, a gente tem essa percepção, que Maria, Fernanda, a paz de Deus, que porque a gente está com um problema, necessidade, ou que a gente está num lugar onde todo mundo fala assim, eu já vi um testemunho de uma irmã, ela falando assim, que na cidade dela tinha uma sorveteria, um lugar no centro, né? Um estabelecimento. E todo mundo que ficava ali não dava certo. Eles, mais uma vez, uma pessoa se instalou ali, não deu certo, eles simplesmente foram embora. E o marido dela chegou em casa com a bela notícia dizendo que ele ia colocar uma sorveteria ali. Aí ela falou, mas todo mundo fica falando, né? Que não vai dar em nada. Aí ele falou, mas nós somos diferentes, nós temos um Deus. E nós vamos prosperar ali. E foi assim que ele fez, e foi assim que Deus fez. Meu irmão, minha irmã, não há palavra contrária, não há vontade alheia, não há tempo ou cenário difícil que o Senhor não chegue para resolver. Às vezes a gente acha que não, o Senhor não tem jeito, o médico falou, o outro falou, sabe? Não interessa o que falou, não interessa se mesmo assim eles entulham os teus sonhos, porque ali, irmãos, eles estavam entulhando os poços que Abraão havia cavado, que dava água. Eles foram e encheram de terra, que era para ninguém usar, ninguém utilizar, de pura maldade. Quando Isaac desce e vai e começa a reabrir os poços que o pai dele havia, houve inveja, houve contenda, houve discórdia, mas Isaac em nenhum momento debateu com eles. Ele fala, olha, deixa aí, vamos para o próximo. Isaac foi. Até que chegou no lugar que o Senhor tinha ordenado a bênção. Então por quê? Porque ele confiou. Muitas das vezes, irmãos, a gente acha que o Senhor não vai fazer. Mas se o Senhor prometeu, ele faz. Não importa o tempo, não importa o cenário, não importa a terra. Se a terra é seca, irmãos, o Senhor, se falou que ali vai haver água, que vai dar fruto, o Senhor assim fará. Mas precisa que eu e você confie. Tem muito irmão também, irmãos, que recebe ali, consegue ali. Eu orei para o Senhor me deu uma bênção. Você acha que não requer trabalho, irmãos? Lindo engano você achar que você vai descansar. É aí que você redobra a oração e a busca. Porque é quando você está em posse de vitória que os levantes começam novamente. Não há trégua, irmãos, para aqueles que estão firmados no Senhor. Mas não é porque não há trégua que você não vai ter vitória. O Senhor é contigo, Ele fará com que você terá vitória. Mas entenda que precisa continuar e redobrar oração, jejum, palavra, louvor. Porque o inimigo não dorme. Para você ver um menino, um homem que estava ali, fazendo o que era certo, as terras que ele estava indo era concedida. E tinha sido do pai.
Mas eles haviam entulhado, ele teve o trabalho, irmão, de desentulhar tudo aquilo. Aí quando eles viam que dava água, que estava prosperando, não, vamos lá, isso aqui é meu. Quantas das vezes, irmãos, a gente trabalha, batalha por uma obra, às vezes por um algo, às vezes pela orar pelo outro, você se lança, né? Se faz uma aliança com o outro, fala, não, eu vou orar, o Senhor vai ajudar, o Senhor vai fazer. E ali acontece e as pessoas simplesmente não olham. Não valoriza. E ainda quer roubar o trabalho do outro. Porque Isaac teve trabalho, irmãos. Aqueles homens tinham trabalho de desentulhar. Pensa, quem já conheceu o poço, aqui, irmãos, antes, quando... Aqui era um terreno, era uma terra grande, assim, que depois eles lotearam, né? Então, no início tinha poço, tem até poço ainda aqui do lado. Então, todo mundo sabe como é que é um poço. O poço, você vai cava fundo, dependendo da profundidade, se for uma terra boa, logo dá pé d'água, né? Começa a jorrar água, uma nascente, e aquele poço alimenta, e alimenta animais, alimenta pessoas. Você usa por muito tempo, porque aquilo ali não cessa. Mas o povo ali entulharam. Quando Isaac foi lá e desentulhou aquele poço, o povo simplesmente queria. Queria não, isso aqui é meu trabalho, ninguém queria. Porque aquele poço sempre esteve ali. Por que eles não desentulharam? Por que eles não tiraram a terra que outros da família ou da geração deles haviam entulhado? Por quê? Aí esperavam os servos de Isaac cavar, ter todo o trabalho para eles ir lá tomar. Mas mesmo assim Isaac confiou na promessa de Deus. Ele não brigou. Ele falou, não precisa. Deixa aí. Porque o que o Senhor nos dará é muito maior que esse. Eu tenho certeza. E assim ele ia de poço em poço, desentulhando e eles tomando. Desentulhando e eles tomando. Até que chegou um lugar que era mais longe, que era perto de Betseba. Eles chegam lá e cavam o poço. Mas ali ninguém foi atrás. Falou aí, eu acredito, irmã Fabiane, a paz do Senhor. A irmã Fabiane está dizendo que tem uma cisterna, ela tem 60 anos e tem muita água. Não é, irmã? Não é bom? É uma água que jorra da terra de graça. Assim, eles tinham que ter deixado, mas não, eles preferiram entulhar. Quando viu Isaac tirando e vendo que ali era uma riqueza e que ele ia ficar muito mais próspero, eles simplesmente requeriam, não é meu. Mas quando eles chegam ali em Betseba, saindo um pouquinho mais para lá de Gerar, eles abrem um poço e ninguém vai atrás. Eu acredito, irmãos, que aquela terra, eles achavam assim, ali não vai dar nada. Deixa ele lá trabalhar, deixa ele lá desentulhar, porque aquele ali nós temos certeza, não dá água nenhuma. Mas Isaac vai lá e manda os seus servos e cava e dá água. E naquela mesma noite, naquele mesmo dia, o Senhor se apresenta a ele. Eu sou o Deus do teu pai Abraão. Não temas, porque eu serei contigo. Eu vou fazer você prosperar. Eu vou fazer tudo multiplicar. Não temas. E ali Isaac, quando acorda, fala, não, aqui tem que ser um memorial, porque o Senhor falou comigo face a face. E é uma promessa que Ele está me prometendo e vai se cumprir a partir de agora. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes o trabalho está árduo, às vezes você dedica um trabalho, você coloca ali o teu coração todo, a tua força, e às vezes outro vem e toma. Às vezes outro vem te dar uma rasteira. Às vezes outro vem e te fala assim, não foi você, foi eu que fiz. Não fique bravo, não fique nervoso. Edivan, a paz do Senhor, não fique contendendo com ninguém. Saiba que Deus é contigo. E Deus fará você prosperar. E aonde Ele falou, Ele vai fazer. Aquele talvez que o outro tomou, não era. Você vai ter um outro bem melhor. Quantas pessoas começam a trabalhar num lugar e levam um amigo para trabalhar junto. Olha, eu trouxe aqui meu amigo que está precisando trabalhar, o outro vai dar uma rasteira. Quantos não aconteceram já isso? Mas não é. É porque aquele lugar ali não era onde o Senhor ordenou a bênção para ti. Ele vai lhe colocar num lugar onde Ele ordenou a bênção e vai ser multiplicada a tua sementeira. O teu milagre chegará. Aquilo que você tanto espera vai chegar. Mas tem que haver um posicionamento, irmãos. Não dá para Deus mandar você ficar e você sair andando. Não dá para Deus mandar você andar, marchar e você ficar parado.
Não dá para o Senhor mandar você se levantar e você ficar prostrado. Requer trabalho. Levante-se, louve, ore, medite na palavra do Senhor, que vocês vão ver. Esses poços que muitos entulharam, o próprio inimigo entulhou para você não chegar a receber a bênção na mão. Mas o Senhor é Deus, que o que Ele ordenou, a bênção que Ele ordenou para a tua história, a partir do primeiro dia que tu orou, vai chegar na tua mão, mesmo que o inimigo tenta barreirar. O inimigo não tem poder, irmãos, agindo Deus quem impedirá. Mas não baixa a guarda não. Mire, a paz do Senhor, não baixa a guarda. Tomou posse da tua vitória, o Senhor entregou, não baixe a guarda. Continue do mesmo jeito, senão o inimigo vem e começa a entulhar de novo. Léo, a paz do Senhor. Janete, a paz de Deus. Sou de São Paulo, paz do Senhor. Eles vão começar a entulhar de novo. Eu falo o inimigo, irmãos, pode ser em forma de pessoa mesmo. Quantas pessoas? Levei uma amiga para a coordenação de uma escola, que era gestora, e tentou tirar minha gestão. Não é, irmã Givanete? Dá para entender, irmãos? Era como aquele povo, tanto os filisteus como o povo de Gerar. Eles viram em Isaac o que o Senhor havia colocado sobre ele. A luz do Senhor brilhava sobre Isaac. Tudo que ele fazia prosperava. Ele ficou um homem riquíssimo, irmãos. Mais rico do que Abraão. E aí eles tinham inveja, começaram a invejar, porque começaram a ver, olha, ele tá conseguindo, tá ficando maior do que a gente, manda esse homem embora. Aí mandaram Isaac embora. Isaac não questionou, não pisou o pé não, irmãos. Não ficou ali batendo o pé igual criança mimada, não, isso aqui é meu, eu prosperei aqui, eu quero ficar, não. O Senhor disse que vai me colocar, é comigo em todo lugar e eu vou prosperar. Porque meu pai contava essa história, que a descendência dele seria de uma tal maneira que nem se pudesse contar a areia do mar ia poder saber. Então eu vou prosperar, então eu vou para outro lugar. Isaac assim fez. Todo lugar que ele chegou e dizia, um poço, teve trabalho, outro requeria. Mas ele brigava? Não, ele falava tudo bem, sabe por quê? Porque esse não é o poço que Deus me deu, esse não é o lugar que o Senhor vai fazer eu prosperar. Ele me ordenou uma bênção, eu vou ter um lugar onde eu vou ser próspero, mas não é aqui. Por isso que ele não brigava. Ele foi para o outro, até que chegou num que ninguém requereu. Por quê? Porque era uma terra, eu tenho certeza, irmãos. Isso é eu falando pelo entendimento que eu vejo dentro da palavra. Que realmente era um lugar, irmãos, que ninguém dava nada. Por isso que nenhum deles foi lá. Por que todos os poços que ele cavava, todo mundo ia lá atrás dizendo que era deles? Nesse eles não foram. Porque era uma terra realmente que eles falaram, isso aí, sabe aquela terra esquecida? Aquela terra que ninguém quer? Que fala assim, ali nada dá, nada faz, deixa pra lá. Olha, deixa ele trabalhar, deixa ele suar lá. E os servos de Isaac vão e cavam. E ali sai água. Na mesma noite o Senhor se apresenta. Isaac, eu sou o Deus de teu pai. Pela tua obediência, mas por amor do teu pai, pela obediência do teu pai e a tua, que você teve agora, eu vou multiplicar. Eu vou te abençoar. Não temas, porque eu sou contigo. E ali Isaac, quando acorda, ele fala, não, aqui é o lugar onde o Senhor me ordenou a bênção. Faz uma tenda, levanta um altar, como um memorial vivo da presença do Senhor ali, e ali ele fica. Meu irmão, minha irmã, eu não sei em que área que tem sido entulhado, que tá retido, algo que está ali, que você tenta e não dá, e você fica ali brigando, e você fica ali, irmãos, é a hora de você deixar no altar do Senhor. Pai, olha, a causa está aqui. Eu tentei até aqui. Lutei, cavei, entulharam, cavei de novo, entulhou, não deu certo, me frustrei, mas o Senhor, eu sei que o Senhor, os seus planos não podem ser frustrados. Então, a partir de agora, eu quero viver o teu plano. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero fazer o que tu queres. Eu não quero ficar sapateando, brigando por uma coisa que o Senhor até agora não me deu. Então, porque não é para ser. Porque o que o Senhor tem para mim é muito maior do que isso aqui. O que o Senhor tem para mim é promessa. Pelos passos de Cristo eu sou curado. É na área da saúde, você é curado. Mas desde que você siga os passos de Cristo, gente.
Ah, Senhor, eu estou aqui, não estou cansado, O Senhor diz que clame a mim e responder-te-ei. Coisas grandes que nem passou pela tua mente. É isso que Deus tem para ti. O Senhor é aquele que alivia a carga. O fardo de Deus é leve. Se o teu fardo está pesado, Pai, a tua palavra diz que o fardo do Senhor é leve. Mas está pesando. Por quê? Porque eu devo estar fazendo algo que não agrada o Senhor e que o fardo do Senhor leve não chegue em mim. Então, em nome de Jesus, Pai, me mostra para mim poder deixar para que o fardo leve do Senhor chegue até mim. Porque eu creio que o fardo do Senhor é leve. Ah, eu preciso do socorro. Levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, olha, está muito difícil, mas eu ergo os meus olhos ao Senhor, porque o Senhor, além de mandar olhar para o monte, esse monte não é o Senhor é maior que o monte, porque quem fez o monte foi o Senhor. Então eu creio que o Senhor vai chegar na minha causa. Em nome de Jesus, é na saúde, é no casamento, é nos negócios, é na vida espiritual. Pai, eu estou tão longe, estou cansado, não consigo orar, não consigo. Pai, em nome de Jesus, chega na minha vida. Abre os meus olhos, coloca-me de pé, Senhor, porque eu só vivo prostrado. A tua palavra diz que eu só posso me prostrar diante do Senhor para lhe adorar, mas eu não posso viver a vida se arrastando, porque o Senhor diz que o Senhor é meu Deus, o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor me faz caminhar por passos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. E mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu está comigo. Senhor, meu Deus, sê comigo. E espere, irmãos. E louva e adora. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza. Vou repetir. A irmã Adriana vai repetir. Vou repetir de novo. A certeza daquilo que não existe e a convicção de aquilo que não existe vai existir. Por quê? Porque assim Deus fará. Meu irmão, minha irmã, Bezerra, Uzer, a paz do Senhor, Amanda, a paz de Deus. Não perca tempo, irmãos, com pessoas ou com situações que você não está conseguindo lidar. Coloque no altar do Senhor e deixe, porque Ele faz, irmãos. Ele cumpre. Ele é fiel. Desde que a gente seja fiel a Ele. Irmãos, não estou falando de dinheiro, estou falando de posicionamento, de se lançar, de verdadeiramente você acreditar, confiar e esperar que Deus pode mudar a tua história. Essa é a certeza da nossa fé, né, irmã? É verdade. Então, meu irmão, minha irmã, Isaac não desistiu. E além disso, ele não brigou. Ele fazia, tinha um trabalho todo, ia lá um e pegava. Ele falava, olha, eu acredito que ele pensava assim, não é esse. Porque se fosse o Deus do meu pai não deixaria. Então eu vou para outro. Gevidiri. A paz do Senhor seja bem-vindo. Bem-vindo ou bem-vindo. Ele ia para outro. O outro requeria. Ele ia para outro. Não é esse. Porque o que o Senhor tem para mim, o Pai, o Deus do meu pai, ele prometeu. Eu vou ter sim, eu vou ser próspero, ele será comigo. Se ele não está me entregando é porque não é esse. Meu irmão, minha irmã, não sei quantas vezes você está cavando o poço aí. Se o cansaço já lhe bateu. Mas se não abriu ainda esse poço do que você está buscando, é porque ainda não é. Porque quando for, irmãos, não há impedimento. Não vai ter quem requeira, não vai ter quem barreira, não vai ter quem jogue entulho. Não vai ter gente que vai colocar arapuca, que vai colocar muro para impedir você tomar posse daquilo que o Senhor tem para você. Tampa, a paz do Senhor seja bem-vindo. O Senhor está trazendo esse recado aqui porque tem muita gente, irmãos, que está cavando o poço e já está reclamando, porque está demorando. Que está cansado. Porque, ai Senhor, mas eu já cavei, já fiz. Cavar o poço, irmão, estou falando espiritualmente, tá? Você tem orado, você tem jejuado, você tem buscado ao Senhor, mas aí quando você pensa, não aconteceu. Em vez de você falar, não, era porque não era. Porque se fosse, o Senhor tinha me entregado. Então, Pai, em nome de Jesus, eu não tenho problema. Eu começo tudo de novo, até que do alto o Senhor me entregue a terra que o Senhor me deu. A promessa que o Senhor me prometeu. Aquilo que eu pedi em oração. Irmãos, servir a Deus demanda trabalho. Tá? Não dá pra gente achar que vai cair do céu, sabe? Você sentadinho. Demanda trabalho. Demanda busca.
Aí às vezes olha para o outro que tem, ai, mas a irmã fulana, ai, como eu queria ser igual a irmã fulana. Mas há uma busca, irmão, há um cavar de poço, e não é qualquer poço não, viu? O poço é fundo. O poço é bem fundo. Então, em vez de você ficar olhando para a grama do outro e do outro, do vizinho, do amigo, olhe para a tua, mas a minha está toda ainda, não está verde ainda, mas vai ficar desde que você cave mais fundo. Meu irmão, minha irmã, não há como você receber coisas sobrenaturais do Senhor se você não se aprofundar de conhecer quem é Ele. Quem é Pai, quem é Filho, quem é Espírito Santo, como eles agem, o que Ele requer de mim, de você. Não pense que é só pegar, como muitos, mais uma vez eu vou repetir, pega o seu dinheirinho, coloca no envelope e entrega lá nesses lugares onde só fala de prosperidade e fica dentro da sua casa esperando cair do céu. As coisas não é assim não. Há um cavar de poço. E se a gente não entendermos que demanda trabalho, não dá para ficar sentado esperando as coisas caírem do céu. Tem que buscar. O cavar poço, irmãos, é buscar o Senhor. E muitas das vezes é descer na casa do oleiro. E a casa do oleiro ninguém quer descer. Por quê? Porque causa desconforto, porque causa dor, porque ali você vai estar frente a frente. Muitas das vezes o Senhor coloca um espelho para você se enxergar quem você é. E às vezes quando Deus mostra quem você é, o estado que você está, não é muito bom. Mas não quer dizer que Deus não vai mudar. Ele quebra o vaso e refaz de novo, até que você esteja da maneira que tem que ser, na robustez, forte, para receber a unção que vem do alto. Cavar poço, irmãos, precisa de trabalho, requer trabalho. Até eu fiz uma reflexão nessa palavra, não é, irmão Givanelli? Então, meu irmão, minha irmã, não deixe que os outros entulhem aquilo que o Senhor quer lhe dar. E se está entulhando, é porque não é esse. Continue marchando da grama do vizinho, né, irmão? Então, a gente tem que entender isso, irmão. Se a gente orou, pediu, e de repente houve algum percalço, ou não aconteceu da maneira que você quer, é porque não era para ser assim. Yasmin, a paz de Deus seja bem-vinda. Basta você olhar para o Senhor, Pai, olha, eu orei, mas não aconteceu. Então é porque não era para ser, porque o Senhor tem algo melhor. Tudo que vem de ti é melhor do que o que eu planejei. Se eu estou frustrado agora, se eu estou passando esse momento, se o inimigo tem entulhado, barreirado à minha frente, é porque às vezes, Senhor, eu estou me acomodando. Não, eu não quero me acomodar, eu quero romper essa muralha. Eu vou derrubar essa muralha. Senhor, meu Deus, me dê poder. Me ajude, Senhor, a transpor, porque o inimigo tem conseguido entulhar meu caminho, mas eu não aceito, eu rejeito em nome de Jesus, porque o Senhor me prometeu na tua palavra que eu vou ser curado, que eu vou ser liberto, que eu vou ser abençoado, que as coisas, eu vou ser salvo, meu filho vai ser salvo, eu estou liberto dos vícios. Irmãos, está escrito, irmã Rosa, a paz do Senhor, boa noite. Mas a gente tem que orar, irmãos, não adianta a gente, eu sei que está escrito e ficar ali. Senhor, por quê? Ai, meu Deus, assado. Porque olha, o poço que eu tanto tive trabalho de cavar, olha aqui. É isso que o Senhor, que a gente tem, ou que você tem para falar para o Senhor? Não. Senhor, olha, eu planejei. Coloquei minha força. Deu trabalho, Pai. Mas eu esperava que fosse aqui, mas se não for é porque não é essa. O Senhor tem algo melhor. Me mostra o caminho. Me mostra a direção. Não me deixe ficar aqui parado, desentulhando. E o outro entulhando, eu desentulhando e o outro entulhando, não. Eu quero aquilo que o Senhor tem para me dar. O Senhor é Deus de fontes. O Senhor não é Deus de atalho. Tem gente pegando atalho e está quebrando a cara lá na frente. Deus não é Deus de atalho, gente. Tem gente que não quer vivenciar o processo, aí quer pular a etapa. Quando chega lá, não subsiste. Volta para trás porque não está estruturado. Mas aquele que de pouco em pouco, irmãos, é na paciência. É no degrau por degrau que o Senhor muda a nossa história. A gente viver cada degrau, cada momento que nós estamos vivendo. Se é de luta, mesmo na luta, o Senhor nos ensina.
Mas a gente tem que vivenciar, não pode pular degrau, irmãos, porque senão vai chegar muito rápido, vai chegar lá em cima e vai ser jogado para trás novamente. Por quê? Porque não está estruturado, não vai conseguir permanecer. Mas aquele que vivencia, irmãos, cada etapa da vida, não se incomoda, mesmo doendo, o processo que o Senhor está te levando. E você está ali, pai, olha, está doendo, mas eu sei que é o melhor caminho. Eu sei que eu não vou... O deserto, o Lodebar não é para a eternidade. O Senhor logo vai me mandar chamar. Em nome de Jesus Cristo. Atenace a paz de Deus. E ali você continua. Ah, não é hoje? Senhor, não foi hoje, mas vai ser amanhã. Não é amanhã, vai ser depois, mas o dia vai chegar. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, cuidado com a boca. Cuidado com a boca. A língua é um órgão que não domina. Que às vezes, quando você vê que vai murmurar, pede para Deus te calar. Para Deus fechar a tua boca. Para que você não invalide a oração que você fez. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente ora, paga um preço de oração. Eu não estou falando de ninguém, tá? Mas estou falando que já aconteceu comigo. De eu orar, colocar no altar do Senhor, e porque não aconteceu, eu mesmo, com a minha boca, eu invalidar aquela oração, falar, ah, Senhor, não era para mim. Aí pronto, lá vai de novo, tem que cavar tudo de novo. Não, você não quis me ouvir, você achou melhor murmurar, então vamos caminhar de novo. Não foi assim os 40 anos, irmãos? Aquele povo poderia ter encurtado o caminho, mas por causa da boca, da murmuração, eles tiveram que cumprir os 40 anos, e teve deles que não entrou. Quer ser um deles, irmãos? Gustavo, a paz do Senhor. IMS, a paz de Deus. Quer ser um desses? De ver só de longe a terra que era para você pôr o pé? Mais gramado, a paz do Senhor seja bem-vindo. Só por conta de murmuração? Tem processo, irmãos, que é doloroso. Eu não estou dizendo do que eu vivo e do que eu vivi. Mas vale a pena, é cavando. Às vezes é chorando. Às vezes é nem lágrima caindo. Mas a gente ali, ó, pai, é porque não era para ser. Eu sei que o Senhor tem algo melhor. As promessas que o Senhor tem para mim é o que os olhos não viram, nem o ouvido ouviu, nem sequer subiu ao meu coração, que o Senhor tem preparado para mim e para todos aqueles que amam ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, é no lugar da tua vergonha que Deus lhe dará dupla honra. Irmãos, não é assim a palavra? E por que murmura? E por que quando não dá certo já desanima? Cava mais fundo, irmã. Ah, mas o inimigo entulhou. Ah, mas eu fui magoado. Ah, porque falou isso. Irmã, deixa o outro. Viva a tua vida. Deixa o outro. O outro vai colher o que plantou. E você vai colher o que você planta. Então, o que é melhor? Você cavar e plantar no profundo do que cavar e plantar no raso? Que o inimigo vem com qualquer tempestadezinha, descobre a tua raiz e você fica abalado. Isaac não teve medo, irmãos, de deixar para o outro. Deixa eles querem, deixa para lá. O Deus tem melhor do que esse para me dar. Vamos lá desentulhar o outro, tá? Requeria trabalho, era cansativo, irmãos. Aí vinha outro e pegava, ele, não, deixa aí. Eu acredito que os servos dele já estavam cansados e falavam, poxa, meu senhor, o senhor não vai brigar? Ele, não, porque Deus tem algo maior para mim. E foi assim que Deus fez, até chegar no lugar que Deus ordenou a bênção para ele. Ninguém foi atrás. O próprio Deus foi de encontro a Isaac e falou, olha, eu sou o Deus do teu pai. Não temas, porque eu serei contigo, multiplicar-te-ei aqui. Farei com que tu cresças. Quando ele levanta, ele simplesmente está grato, irmãos. Ele fala, é aqui. Ninguém vai vir tomar. É aqui, porque o Deus do meu pai me deu. E ali ele levantou um altar de adoração ao Senhor. Um memorial vivo do encontro que ele teve com o Senhor. E ele cava um poço. E aquele poço ali, irmãos, não para de cessar água. O Senhor é Deus de fonte. O Senhor não é Deus de atalho. Pare de ficar pegando atalho pelo que o outro diz ou deixou de fazer. E Anne, a paz do Senhor, pare de viver de atalho, porque o outro diz que você não vai ser nada e você acredita e veste aquela roupa. Pare de ficar vestindo a roupa que o outro diz que você não tem. Você não está preparado, você isso, aquilo, você aquilo outro. Meu irmão, minha irmã, o Senhor escreveu uma história diferente para todos nós. E toda história faz parte de uma engrenagem, de uma pecinha para que todo
o todo daquilo que o Senhor preparou funcione. Então você é especial para o Senhor, mesmo que você não veja. Deus é Deus e Deus é contigo. O outro pode falar, mas Deus, quando Ele escolhe, eu quero ver quem te... A não ser que, sabe o que acontece? A gente mesmo rejeitando. Aí é outra coisa. Deus te escolhe e você fala, não, não quero. Eu já fiz isso e paguei um preço alto. Rosilene, a paz do Senhor. Ana Paula, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo, cave fundo. Porque o Senhor vai fazer jorrar água. Vai ser nascente que não vai faltar. Mas você tem que cavar. E não é murmurando, achando que vai cair do céu, sem você orar, sem você buscar. E quando você receber, meu irmão, minha irmã, vigia. Dobre oração, redobre e ore, porque o inimigo tenta se levantar. Eu estou dizendo isso porque eu sei do que eu estou falando. Jonatas, e não é porque eu quero ser melhor do que ninguém, é porque eu vivi. Toda vez, irmãos, que eu recebo uma bênção, eu já sei o trabalhar do inimigo. Então já me preparo. Senhor, olha, eu louvo ao Senhor, agradeço. Mas não deixe que o levante aconteça aqui, acolá, que o inimigo não tenha poder. E ali, irmãos, você redobra, porque ele vai tentar. Para fazer com que até quando você está em posse de vitória, você se desanime. Ele faça você parar. Mas Deus não deixa. Então cave fundo. Ah, irmão, mas eu estou cansada, cave mais fundo. Peça para Deus aliviar o cansaço, porque Ele lhe tira o cansaço. E cave mais fundo, porque o lugar que o Senhor ordenou a tua bênção precisa da tua disposição, precisa do teu posicionamento, precisa do teu louvor, da tua adoração, de você permanecer na posição de receber, não na posição frustrado, de cabeça baixa, murmurando para aqui, murmurando para lá. Não. E cuidado, irmãos, porque se continuar dessa forma, não há poço que vai ser aberto para ti. Estou dizendo o que Deus está mandando dizer aqui. Tem gente murmurando, irmãos, reclamando do processo que está passando. Cuidado, para você não perder o que Deus tem para a tua vida. Ele está dizendo, tá cansativo, tá, mas ele está dizendo, eu sou contigo. O teu poço que vai jorrar água, a tua nascente, eu já sei onde é. Mas você tem que buscar. Continue me buscando, espere porque você vai receber. Agindo eu, ninguém pode impedir. Pode o outro tentar lhe roubar. Mas saiba que se roubou até aqui. Porque o Senhor faz devolver 7 vezes mais do que você perdeu. Se você permanecer. Agora, Claudirene, a paz do Senhor. Agora, se você, recursos AB2 fase, a paz de Deus. Se você for daquele que ora hoje, amanhã está reclamando porque não chegou, irmão, minha irmã, ore mais. Ah, irmã, mas eu já orei. Se a tua fala é essa, quando alguém traz uma palavra de bênção para a tua história e você fala, ah, mas eu já estou orando, já estou fazendo, nada está dando certo. Infelizmente eu tenho a dizer, não vai dar certo mesmo. Você não vai sair dessa posição, sabe por quê? Porque você já fechou teu coração e não quer receber. E você acha que o que você fez até aqui é muito. Mal sabe você que é pouco em vista daquilo que Deus faz para nós todos os dias. Mesmo se a gente ainda não recebeu a nossa bênção. Ele nos dá o dom da vida. Ele faz com que a gente chegue no final de cada dia são e salvo, em segurança. Onde muitos saíram hoje de manhã e não voltaram para casa. Hoje a família está chorando, está em luto. E você está vivo e está reclamando. Está comendo, está reclamando. Está vivendo e está reclamando. Meu irmão, minha irmã, o Senhor é Deus. O Senhor ouve o clamor daquele que clama a Ele em espírito e verdade, mas não murmura. Espera nele. Mesmo que seja trabalhoso ou demorado, continua confiando. É na persistência e pela fé que nós recebemos nosso milagre. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Que essa palavra, o Espírito Santo de Deus, fale mais ao coração de vocês. Não se preocupe se estão entulhando os teus sonhos. Não se preocupe se estão embarreirando a tua vitória. Não se preocupe se as coisas ao teu redor estão travadas. Desde que você continue ouvindo o que o Senhor está dizendo, cave, continue cavando. É na oração, é no louvor, no meditar na palavra, é jejuando. O Senhor fará. Ah, irmã, mas minha irmã, fecha a boca.
Não tem mais para o Senhor. Ou é ou não é. Está fazendo, então faça mais. Não reclame. Ouça o que o Senhor está dizendo. Ele vai entregar a tua fonte de água, que não vai faltar, desde que você aprenda. Para o Senhor não tem mais. Para o Senhor tem eis-me aqui. Está doendo? Eis-me aqui. Está chorando? Eis-me aqui. Está sofrendo? Eis-me aqui. Senhor, olha, eu não estou suportando mais, eis-me aqui. Meu irmão, minha irmã, antes de eu terminar, que eu vou contar algo. Hoje, na hora que eu mandei a oração da tarde, mas eu não conseguia colocar o pé no chão. Eu ia orar sentada. Mas o Senhor me fez levantar e falou, você vai marchar. Meu irmão, minha irmã, sabe o que é você pisar de um lado para o outro e a dor, parecendo uma agulha. E você ali, ó, e o Senhor faça. E você, pai, eu sei que se o Senhor está me fazendo é porque o Senhor tem algo para chegar, não é na minha vida, é na vida do outro, mas eu faço, em nome de Jesus eu vou fazer. E eu fiz, irmãos, andei para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Quando terminou, cadê a dor? Então, meu irmão, minha irmã, quando você faz para o Senhor, Ele faz, Ele muda. Ah, mas aí depois, irmãos, para você ver como as coisas é, para poder fazer a gente murmurar. Passou a dor, eu fiz as minhas coisas para me comer, fui comer. Quando eu sentei na minha cama, irmãos, mas foi uma dor. Que era para falar assim, tá doendo ainda, né? Eu falei, não, o Senhor já me curou. O Senhor vai me curar, pai. Eu sei, não é? É o inimigo. E em nome de Jesus, eu marchei, o Senhor tirou a dor, mas essa dor vai passar. Eu não tomei um remédio, não vou tomar, em nome de Jesus. Carla, a paz do Senhor. Meu irmão, é assim que é viver de fé. E quando Deus manda, não foi por mim. Ele falou, levanta e marcha. E não é por você. É pelo outro. E você vai com dor. Quantas vezes eu vejo as irmãs, às vezes alguns documentários, vendo as irmãzinhas indo para o ciclo de oração debaixo de chuva. Senhoras, irmãs, idosos que podiam falar, não, hoje eu não vou. Mas se arrastando, às vezes com dor. Quantas pessoas, irmãs, tem dor aqui e acolá, mas o Senhor fala, olha, ore agora, faça assim dessa. Mas eu estou com dor, Senhor. Não, mas eu vou fazer, porque o Senhor está mandando, eis-me aqui. Passou o dia angustiado, foi humilhado. Pai, eu não vou conseguir orar, estou tão doído. O Senhor fala, ore. Ore por esse que te humilhou. Ore por esse que te deseja mal. Ore por esse que te persegue. E você, Senhor, mas a dor está muito grande. O Senhor está mandando, então eis-me aqui, Senhor. Às vezes você começa sem vontade, irmãos, com aquela dor no peito, porque foi humilhado e está orando pelo aquele que te humilhou. Mas depois você vê que o Senhor vai lhe dando força. Porque você está fazendo por onde? Mesmo a tua carne dizendo não. E é assim que Deus trabalha. Aqueles trabalhadores de Isaac estavam cansados de desentulhar poço e o outro ir lá tomar. Mas era pela fé que Isaac tinha no Deus de Abraão, do pai dele, é que os servos dele também tinham. Nosso servo prospera, porque o Deus do pai dele cumpriu e está cumprindo. Então vamos lá, está cansativo, nem que outro roube, mas o nosso patrão falou que vai chegar o dia, o lugar que o Senhor vai, o Deus do pai dele vai nos dar. Meu irmão, minha irmã, é assim. Deus está querendo lhe entregar. Se ainda não chegou, continue cavando. Cave mais fundo. Mesmo que às vezes esse cavar possa te dar de encontro, de o Senhor lhe mostrar algo que talvez você não tenha visto e que você precisa mudar. Tá bom, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Gênesis capítulo 26, do versículo 12 ao 25, foi nossa palavra de hoje. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Está entulhado, tem algo que o inimigo está barreirando na tua história, coloca no altar do Senhor agora, abre a tua boca e busque o olhar do Senhor para que Ele venha chegar no teu cenário. E pode ter certeza que Ele vai chegar. Mas chegando, irmãos, não canse de orar, não pare de orar. Redobre, porque o inimigo, a investida vem maior. E você estando preparado, o inimigo vem, só bate e volta, porque ele não vai conseguir. Porque aquele que lhe deu a bênção, ele lhe garante. Ele está ao teu lado. Ele é contigo. Amém? Vamos orar? Desenhe os três, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Boa noite. Glória, 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 glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado.
Obrigado por mais uma palavra poderosa da tua parte, uma palavra de força, de fé, de esperança. De que o Senhor, quando ordena uma bênção, o Senhor faz, o Senhor cumpre. Somos nós que muitas das vezes quebramos a aliança que temos contigo. Ajude-nos, Senhor, que a nossa aliança contigo jamais seja quebrada. Que a força, a fé, Pai, que vem através da oração, do louvor, do meditar na tua palavra, de buscar ao Senhor, só cresça em nós. Para que em nome do Senhor, no dia que o Senhor determinou a data, a hora, o dia, o mês e o ano, nós estejamos de pé para receber a bênção. Para que a gente não esteja prostrado, para que o Senhor não nos encontre murmurando, para que o Senhor não encontre em nós só folhas. Porque o Senhor procura frutos, não folhas. Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Na vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes no nosso culto, aqueles que já passaram, aqueles que vão passar, meu Deus e meu Pai, seja conosco, ouça a voz do Senhor, receba a palavra de Gênesis capítulo 26, do versículo 12 ao 25. O Senhor está trazendo, o Senhor está dizendo, eu sou contigo, não temas. Eu farei com que te abençoarei, te farei prosperar na terra onde ninguém diz que vai ter nada. Mas o Senhor faz do nada ser tudo. Foi assim, não existia, bastou uma palavra, passou a existir. Tudo o que vemos e até aquilo que nós não vemos. Obrigado, meu Deus, por ser esse Deus e se apresentar novamente como forte na nossa história. Como aquele Deus que sempre está lá, que já ordenou a bênção, mas nós temos que buscar, continuar buscando enquanto ela não chega. E é sem murmurar, é sem duvidar. Traga a luz do céu, Senhor, para dentro dos cenários de escuridão que muitos estão vivendo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida do Ronaldo Costa, Senhor. Ele está pedindo pela sua saúde. Nós não sabemos, Pai, não o conhecemos, mas Tu conheces o levantar e o deitar do Ronaldo Costa. E o Senhor é médico dos médicos. O Senhor é aquele que, pelos passos de Cristo, o Senhor ordena a bênção e nós somos curados e sarados. Que assim seja na vida do Ronaldo Costa, na vida de todo filho e filha do Senhor que está passando por uma enfermidade, por alguma dor. Pai, em nome de Jesus, visita o nosso corpo, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. Coloca uma gota do Teu sangue, Senhor, para que corram nas nossas veias, colocando no lugar que está fora de lugar. Pai, em nome de Jesus, tira a inflamação, Senhor. Tira todo impedimento, toda obstrução que possa haver nas veias, nos neurônios. Pai, faça novo se for necessário. Senhor, meu Deus, é assim que eu profetizo sobre a vida do Ronaldo Costa, mas também sobre a vida de todo filho do Senhor, a saúde, a cura que vem do Senhor, que é poderosa. Em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço, Pai, porque creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, que assim está sendo feito para a honra e glória do Senhor. Assim também todas as áreas, Pai, na sentimental, na espiritual, na financeira. O Senhor é Deus para chegar, desde que a gente aprenda a trabalhar. Pai, a seara do Senhor está madura, mas muitos não estão preparados porque estão presos nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos. Que a gente venha desapegar, Pai, daquilo que nós queremos para viver aquilo que Tu quer de nós. Que assim seja na nossa vida e na nossa história. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É assim que eu oro e profetizo. Em nome de Jesus. E mais uma vez, Senhor, agradeço ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos deu a oportunidade de viver. E mais um dia que o Senhor nos dará, porque daqui a pouquinho está começando um novo dia. E eu creio nesse novo do Senhor. Agir do Senhor, ninguém pode impedir. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo, porque eu creio pela fé que toda a petição, tudo aquilo que os teus filhos e filhas têm pedido, já aconteceu. Em nome de Jesus, pela fé eu creio. Glória, glória, glória eu dou, porque eu creio, Pai, que assim vai ser feito. Em nome de Jesus. Glória, glória, amém, amém, amém. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória, glória, glória. Glória seja dada ao Senhor. Amém, minhas irmãs, amém. FJ, a paz do Senhor. Iude, a paz do Senhor, a paz de Deus, tá, meus irmãos? Palavra de hoje, Gênesis, capítulo 26, do versículo 12 ao 25. Os poços podem estar entulhados, mas Deus vai lhe dar uma fonte que ninguém vai fazer mais nada, não vai impedir, porque agindo o Senhor, quem pode impedir? Ninguém. Desde que a gente, irmãos, não murmure. Isaac não murmurou, Isaac não brigou, Isaac simplesmente desentulhava alguém ia lá, ele ia para o outro, tinha todo o trabalho, o outro ia, queria, até que ele chegou no lugar que o Senhor havia
prometido para ele. E ele tinha ordenado a bênção. Então, meu irmão, minha irmã, é assim que Deus trabalha na minha e na tua história. Mona Lisa, a paz do Senhor. O que eu estou falando aqui, irmão, são de coisas que eu já vivi. De também estar nesse ponto de estar hoje, pedir amanhã, 2 dias, não, a luta se intensificar, falar, Senhor, de novo. E o Senhor fala, cala-te. Você falou de novo, então espera mais um pouco. Meu irmão, minha irmã, se serve de conselho que eu estou testemunhando aqui. Cale-se. Se não tem o que falar, cale-se. Busque, sabe? Vá mais fundo, cave mais fundo. Senhor, eu li hoje um versículo, então lê 2, lê 3. Eu orei 5 minutos, ore 10. Se eu orei 10, ore 20. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor trabalha nesse movimento nosso, da gente não cessar de buscar, da gente não desistir. O Senhor não tem prazer, irmãos, naquele que desiste. Não é por força ou por violência que a gente consegue algo da parte do Senhor, mas é permanecendo e confiando nele que tudo se faz. Central Mitologia. A paz do Senhor seja bem-vindo. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Amanhã temos a nossa irmã Glaucinete que vai pregar aqui. Vai ser mais um culto abençoado, tá, irmãs? As irmãs aqui da live esperam um pouquinho. Os irmãos do grupo